São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast do Campus Fidei. Hoje com pessoas já experientes, vozes que vocês já conhecem e um estreante por aqui. Estreante, assim, na frente do microfone, porque pelos bastidores ele já conhece bem essa iniciativa aqui. Vou apresentá-los já, porque eu estou ansiosa para esse tema. Quando a gente pensou aqui internamente, a equipe, o núcleo, eu falei, esse vai ser bom. Esse vai ser bom, vai ser polêmico, vai ser um tanto romântico, talvez. É um pouco romântico, mas aquele 1% polêmico. Mas espero que vocês gostem, vai ser uma conversa bem frutuosa com os meus irmãos de missão. Mas antes da gente começar, como sempre, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, né, que tornam tudo isso aqui possível. E te convidar, caso você queira conhecer um pouco mais, queira até conhecer o Instituto aqui em Brasília, né? Caso você mora em Brasília ou esteja de passagem por Brasília, nós temos um espaço físico aqui, que fica no Jardim Botânico, e você pode nos visitar, manda mensagem pra gente lá no Instagram. Temos missa aqui todo terceiro domingo também, vocês são sempre muito bem-vindos. E caso você não conheça a Rede Missão presencialmente, você pode conhecer pelo blog, pelo podcast, pelos conteúdos lá no nosso Instagram. E será sempre muito bem-vindo. Muito obrigada aos nossos colaboradores que tornam tudo isso aqui possível. E se você se sente tocado a nos ajudar também, vai lá no nosso site que tem todas as informações para você se tornar um colaborador fixo aqui da Rede Missão ou uma colaboração espontânea também, tá valendo. Mas nunca também, não esqueçam que a melhor colaboração que vocês têm para fazer para a gente é rezar, porque essa missão aqui precisa de muita oração de todos vocês. Bom, vamos para o tema, então. Vocês já me conhecem, sou Paulinha. Espero que vocês já me conheçam. Se você é estreante aqui no podcast, também seja muito bem-vindo. Mas eu sou Paulinha, missionária da Rede Missão desde 2020, esposa do Bruno, mãe do Davi. Inclusive, se vocês perceberem que minha voz está um tanto quanto ofegante, é porque tem um menino aqui na minha barriga quase saindo. Então, ele está apertando meu diafragma, mas vai dar tudo certo. Vou deixar meus convidados falarem mais dessa vez do que eu. Então, é um prazer seguir aqui como âncora desse podcast que eu amo de paixão. E hoje nós vamos falar sobre como saber se aquela pessoa é a pessoa certa. Muito romântico esse tema. E aí eu trouxe pessoas que estão em estados de vida diferentes para ser uma conversa bem rica. Então, o nosso estreante é o nosso representante dos casados. Se apresente, Vini. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, como a Paulinha falou, sou casado com a Patrícia, né? Sou membro da Rede de Missão também, desde 2023. E sou pai do José Perry, essa coisa fofa que eu amo muito. Eu sou o Lucas, já cortei a Paulinha aqui, mas me apresentando. Eu já participei de alguns podcasts, vocês já me conhecem, provavelmente, se escutaram o podcast da Vida Interior. Tenho 26 anos e namoro com a Maria Eugênia há 5 anos, quase 6. Se Deus quiser, no momento que esse podcast está saindo, a gente está quase noivando ou já noivou. Então, rezem por isso. Glória! Amém, Senhor. Então, temos nosso representante dos solteiros, Lucas. Aí. E temos nossa representante, que foi... Nossa, como que a gente esperou. Acho que vai estar no mesmo nível de esperar o Lucas e a Maria noivar. Foi este noivado de Bebel e João Marcos. Sim. Finalmente, João. Longa espera. Oi, gente, eu sou a Bebel. Sou missionária da Rede Missão Campus Fidei desde 2021. Tenho 27 anos, sou advogada. Sou noiva do João. Nos casaremos ano que vem. Rezem por nós. E nós namoramos quase 8 anos antes de noivar. Por isso, a longa espera. Você e Paty namoraram quanto tempo, Vini? Olha, a gente namorou, acho que 1 ano antes de noivar, mais ou menos. Começamos a namorar em 2019. E em 2020 nós noivamos. Ah, casalzinho rápido esse aí. Eu e Bruno namoramos 2 anos e meio, quase 3, eu acho. Foi. Faz quase 3 anos para noivar. E aí foi um pouco mais de 1 ano noivos para casar, mas não foi da nossa vontade, né? O casalzinho noivou em 2019, aí em 2020 veio a pandemia e tal. Adiou os planos um pouquinho, mas foi muito providencial também. Acho que era vontade de Deus que isso acontecesse. Bom, mas para esse podcast romântico e polêmico, a gente precisa partir de um início, né? Então, a gente está falando aqui quem é essa pessoa certa, se é a pessoa certa para algo, né? Então,
Então, a gente está falando aqui sobre se é a pessoa certa para você casar, para viver a vida juntos e tal. Mas antes desse casamento, a gente tem um passo importante, que é o namoro. Mas, antes disso, a gente precisa passar por um discernimento vocacional. Então, a gente precisa pensar assim, acho que a partir do pressuposto que eu quero conversar com vocês antes da gente pensar na pessoa certa, a gente precisa pensar no namoro. Então, para que namorar necessariamente, né? A gente está falando aí de carência, a gente está falando de pressa, a gente está falando de discernimento vocacional. Como é que é essa virada de chave? Tipo, tenho aqui, sei lá, eu comecei a namorar o Bruno com 22 anos. Então, eu já estava com discernimento ali, tipo, cara, meu próximo namorado vai ser um namoro para eu namorar firme e casar. Mas eu comecei a namorar, meu primeiro namorado tinha 14. E não era esse pensamento que tinha, né? Era muito mais um pensamento de carência, de tá todo mundo namorando, tem que arrumar um namoradinho também. Então, como é que é para vocês esse tempo de, tipo, vamos começar a namorar? Eu posso falar um pouquinho da minha história, assim, que acho que acaba que é necessário para entrar um pouquinho nesse tema introdutório, né? Mas eu também namorei muito novinha, eu tinha 13 anos, não era o João, né? Era um namoradinho de escola. Não tinha essa reflexão toda que vem muito da vivência dentro da Igreja Católica, porque a minha família não era católica, eu estava ali no meu iniciozinho do processo de conversão. A gente teve um namoro muito infantil, até por conta da idade, graças a Deus por isso. Foi assim, iniciado por conta de um interesse bobo, assim, acho que não foi nem tanto por uma influência de outras pessoas, acho que é o comum, né? A gente, apesar de hoje ter esse entendimento de que existe uma vocação e de que a gente precisa refletir sobre isso, à época eu não tinha muito esse entendimento. E era comum, né? Me interessei e tudo. A gente namorou 1 ano, terminamos e tudo, até que eu fiquei muitos anos solteira. Nunca aconteceu de eu me interessar por ninguém, estava mais focada ali nos estudos e tal, e louvado seja Deus por isso também. Até que quando eu tinha 19 anos, eu já estava assim, um pouco mais avançada dentro da minha caminhada na igreja, que eu decidi começar a rezar efetivamente para entender qual que era a minha vocação. Tinha ali uma pontinha de dúvida vocacional, e eu discerni que eu precisava ter um outro relacionamento para que eu entendesse verdadeiramente. Enfim, acho que a dúvida vocacional ela não é sanada necessariamente por um relacionamento, mas foi o que eu entendi e discerni ali nas minhas orações naquele momento da minha história. E Deus, assim, eu falo que Deus me mimou muito, porque, assim, acho que foi uma oração muito profunda, eu lembro dela até hoje. E logo em seguida, uma amiga minha, que é minha amiga até hoje também, me apresentou um livro, que é um livro, chama Encontro Glorioso. Eu nem tenho mais esse livro. É um livro, acho que é da Shalom, se eu não me engano. Um vocacionado da Shalom conta como que foi a jornada até ele encontrar a pessoa que ele casou, né? Até a Maria dele, que ele falava. E aí o livro era uma história bem fofinha e tal, e no final contava que ele tinha feito uma carta e instruía as pessoas que queriam achar alguém a fazer uma carta, né? E uma carta bem específica, com as qualidades e tudo. E eu fiz essa carta e, assim, foi muito rápido. Por isso que eu falo que Deus me mimou, assim. Eu nem tive muito para onde fugir. E aí, logo depois, eu conheci o João. E o João é tudo que tem nessa carta. Deus realmente... a carta no Orkut. Sim. Ele foi lá e falou, vou me adaptar. Vou me candidatar. E aí, a gente se conheceu e tudo. Um casal de amigos que era minha melhor amiga, namorava com um amigo dele, nos apresentou e aí a gente começou a namorar há 8 anos atrás. E eu tô contando a história, talvez vá de encontro com o que eu queria trazer, a partir de não romantizar o namoro, mas, enfim, foi assim que aconteceu na minha história, foi assim que Deus escolheu para que o João aparecesse. E não acho que precisa ser assim, já entrando um pouquinho mais no tema. Já ia falar para você passar os pontos específicos que tem que ter na carta para as pessoas aí que estão ansiosas para arrumar um namorado. Faz uma carta específica, entendeu? Coloca o sarrafo lá em cima. Joga porque o meu foi assim, o João é assim,
tudo que eu pedi a Deus realmente. Então, faz a cartinha aí, reza bastante. Tava escrito que ele era mediciner na... Medicina ele não tava. A profissão eu deixei para Deus escolher, mas Escolheu ganhei bem, de presente escolheu- o médico. Escolheu né? legal, escolheu legal. E pra vocês, meninos? Eu acho que pra mim é muito parecido assim com a Bebel e o que a Paulinha falaram também, porque eu tive um relacionamento antes da Maria, assim, mais sério, né? E muito novo, com 15, 16 anos ali. E eu acho que bem isso que a Bebel falava, né? Um relacionamento que começa não muito por pressão, mas também sem muito propósito. Começa porque começou, né? Aquele negócio que você vai caminhando, mas não sabe onde é que chega, você não sabe onde é que é o final. E eu acho que é justamente isso que eu queria falar, assim, né? Nessa primeira parte. Às vezes a gente vive esse processo de discernimento vocacional e fica pensando muito no resultado daquilo, né? A Bebel já falou sobre escrever a carta e, eu tenho que elevar o sarrafo. É verdade, a gente tem que elevar o sarrafo mesmo, porque Deus surpreende e a gente é testemunha disso. Mas muitas vezes a gente fica naquele processo do discernimento pensando, caramba, quando que essa pessoa vai chegar? Quando que ela vai estar na minha vida? Como que ela vai estar na minha vida se eu não conheço ninguém, né? Eu não vou para lugar nenhum que eu conheça um homem, eu não vou para lugar nenhum que eu conheça uma mulher que corresponde àquilo que eu escrevi, que eu desejei. E a gente fica pensando nesse final, sem se preocupar tanto com o caminho. E eu acho que foi muito disso que eu vivi nesse meu primeiro relacionamento, né, antes da Maria. Eu me preocupava muito em como que eu ia construir a minha família, em ter um bom casamento, e já pensava nessas coisas mesmo muito novinho. O problema é que eu pensava sozinho. Você tinha quantos anos? 15, 16 anos quando eu comecei. Mas ela não era católica e, assim, isso já era um empecilho grande. E eu pensava muito nessas coisas e ia empurrando com a barriga aquilo que eu achava que não seria um problema tão grande lá na frente. Sem preocupar com a minha formação. E eu não pensava no namoro naquela época como um tempo de formação. E com a Maria foi completamente diferente, né? Eu já tinha passado por um discernimento vocacional, já estava sabendo de fato o que eu queria. E todos os dias da minha vida, com sinceridade, eu penso quanto eu me formo com a Maria e quanto a Maria me forma. E eu vejo isso nela também, né? Modéstia à parte, né? Mas eu vejo que eu também tenho essa capacidade de formar a Maria em certo sentido. E eu acho que isso é o mais importante para todo mundo que está passando assim por essa crise vocacional, né? Entender que a caminhada disso que a gente espera, seja para uma vida no celibato, seja para uma vida que caminha para o matrimônio, importa tanto mais quanto o resultado daquela pessoa que a gente está esperando que caia do céu ou daquela confirmação de que, de fato, eu vou ser muito feliz numa vida religiosa, né? Então, acho que é isso, assim, né, sobre o discernimento. O caminho é importante também. Eu acho que um pouco diferente, tanto da Bebel quanto do Lucas. Eu fui começar a namorar depois que eu tive minha conversão mesmo. Então, assim, eu já tinha meus 18, 19 anos, quando eu tive minha primeira namorada. E, assim, por imaturidade mesmo, nós acabamos separando e até mesmo eu não tinha nem consciência ao certo do que seria a minha vocação, né? E aí a Paulinha até falou, nossa, que rápido seu namoro com a Paty. E, assim, acabou que foi rápido porque eu tinha acabado de passar por todas as fases assim, de discernimento vocacional. Eu tinha tentado ir para o seminário para ver se era realmente minha vocação, não era. Tentei ver a vida monástica, não era também. Então, assim, acabou que, quando eu conheci a Paty, eu já estava com meus 26 anos, na verdade. Já tinha bem certo de que eu queria casar, né? Eu já estava com essa decisão. Então, quando eu conheci ela, eu fui vendo realmente os aspectos que me agradavam e que, para mim, eram importantes, e principalmente o fato dela ser católica, né? E que ela buscava crescer cada vez mais. Então, assim, isso foi moldando realmente a nossa realidade, o nosso namoro, a ponto de que, quando eu pedi ela em noivado, eu já tinha meio que a certeza, né? Eu digo que a gente viveu muito um intensivão, porque a gente começou a namorar em novembro de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia, então a gente não saía para lugar nenhum, a gente só ia para casa um do outro e ficava junto. E aí eu conhecia os defeitos dela, conhecia a família dela, conhecia tudo. E ela também conhecia tudo que eu tinha de errado, minha família, para saber que realmente ela queria algo comigo. Então, quando a gente se decidiu por isso, foi algo muito certo, né? E, assim, quando eu penso em falar a respeito de buscar essa questão da vocação, seja qual for, né? Se for celibato, se for sacerdócio ou matrimônio, é viver realmente a decisão de estar decidido por querer conhecer essa vocação verdadeiramente,
né? E ter certeza de que não é uma das outras, né? Para mim, foi, eu acho que muito parecido. Acho que é muito diferente quando a gente começa a se relacionar depois de uma conversão mais profunda e o que a gente passa quando é ali adolescente, né? A gente não sabe exatamente quem está ouvindo a gente, então pode ser que um jovem ali de 14, 15 anos que está, né, no auge do seu ensino médio, as pessoas de namoricos e tal, e ansioso, né? Tipo, acho que as meninas têm muito isso, né? Acho que as comédias românticas enchem a nossa cabeça de um super romance e pipipi, popopó. E às vezes a gente acaba caindo nessa onda, que eu acho que é importante falar até, né? Hoje somos adultos, vivemos relacionamentos. Acho que a Bebel começou mais nova com o atual, né? Com o João. Mas a Maria, quando começou a namorar o Lucas, era bem mais novinha. A Maria tinha 16 anos quando a gente começou a 16 namorar. anos. Talvez o que a Maria tenha para dizer é um pouco diferente até do que a gente, que já começou ali na casa dos 19, 20, que você já passou pelo ensino médio, você já está ali na faculdade, está em outro momento. Mas, para mim, eu até estava lendo um pouco antes e conversando com o Bruno sobre isso, né? Tipo, cara, o que leva a gente a querer namorar tão novo, né? Porque quando a gente vai namorar mais velho, depois de uma conversão, beleza, passei ali para um discernimento vocacional, então eu discerni que a minha vocação é o matrimônio, então eu preciso me preparar e estar aberta a conhecer uma pessoa para começar esse relacionamento, né? Mas quando a gente é novinho, não necessariamente a gente tem esse pensamento. Então foi o que passou, né? O que eu passei. E aí eu lendo e tal, e a gente vai percebendo que isso vai muito da carência que se tem, a curiosidade que o jovem tem, que é preciso ser vigilante, né? Acho que se um jovem ali nos seus 16, 14 anos está ouvindo a gente, que bom que está ouvindo, que já sinaliza que está à procura de algo, mas eu diria para assim, cara, tipo assim, não se afobe. Minha mãe falava muito isso para mim, tipo, cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo, não pula etapa, Paula, não pula etapa. E graças a Deus, apesar de ter sido, começar a namorar com 14 anos, foi tipo Bebel, assim, tipo um namorico, sabe? Tipo, encontrar no shopping, isso, uma vez por semana. E olha lá. Tal. Assim, faz parte da minha história, mas se você parar pra pensar, é uma grande perda de tempo. Porque eu podia estar focada em, de fato, me converter, estudar e tal. Enfim. Mas acho importante a gente pensar nisso, né? O que leva um jovem tão antes. Acho que, para esclarecer tudo isso, a gente precisa lembrar que o namoro ele tem um objetivo. Se você está namorando hoje e você não tem um objetivo, se você não tem o foco no matrimônio, cara, tu tá perdendo seu tempo e tá perdendo o tempo da outra pessoa. O Bruno fala muito que... Não sei onde ele ouviu isso, que é... Se você está namorando uma pessoa e você não tem um objetivo de seguir com ela, de ter um futuro com ela, você está namorando a esposa de outro cara. Então, tipo... Ou o esposo de outra mulher, né? E é grave, porque a gente precisa discernir. Acho que talvez o jovem ele vai no feeling, né? Então, eu, pelo menos, era assim. Tem que beijar na boca, né? Tá todo mundo beijando na boca, tem que beijar também. Os filmes falam que no ensino médio a gente vive um grande amor, então eu tenho que viver também. E, tipo, cara, que grande perda de tempo, né? Tipo, às vezes a gente corre o risco, inclusive, de perder nossa pureza nessa ocasião, Sim. que é preciso vigilar. Eu ia falar justamente isso. Assim, eu acho que o grande cuidado que as pessoas nessa fase têm que ter, e, novamente, eu dou graças a Deus pelo meu namoro ter sido muito infantil, porque eu não tinha maturidade, nem dentro da igreja, nem como pessoa para viver um relacionamento. E as pessoas podem sair muito machucadas, muito feridas, não só com relação à pureza, mas também com relação a viver algo que eu não estava pronta para viver. E acho que essa é a grande questão, assim, da problemática de viver um namoro, um relacionamento tão novinho, assim, né? Sim, sim. E aí a gente parte, né? Falamos dos novinhos, falamos das nossas histórias particulares, né? De como conhecemos nossos respectivos e tal. Mas eu acho que um outro ponto, né, da ansiedade assim, de namorar é quando demora. Acho que não aconteceu com nenhum de nós. Né? Pode ser um tema até para um próximo podcast aí de como viver o tempo de solteiro. Mas, às vezes, eu falo para o Bruno, gente,
Acho que se eu não tivesse me casado aos 25, agora eu tô beirando os 30, grávida, graças a Deus, completei o plano que eu tinha. Se eu tivesse escrito uma carta, eu teria escrito uma carta. Eu quero casar antes dos 25, quero ser mãe antes dos 30. Não escrevi, mas estava na minha cabeça e Deus Atendeu bonitinho. Me atendeu bonitinho. Eu fico pensando nisso, né? Nas pessoas que não viveram e como elas podem viver esse tempo de espera, assim, sabe? Porque pra gente, né? A gente vai entrar agora mais profundo depois dessa pergunta sobre, beleza, discernir, namoro, e agora, quem é essa pessoa, né? Mas e essa demora? Será que também envolve um medo, uma desconfiança na providência? Tipo, pra gente pincelar levemente ainda sobre falando de namoro. Uma vez, eu acho que foi na missa que eu estava com o Padre Arnaldo na pastoral universitária que tinha lá no CEUB, né? E aí eu lembro bem dele falando, né? Acho que era dia de São José, ele falou, olha, para vocês, rapazes que querem uma Maria, pensem se vocês estão realmente agindo como São José. E eu acho que a recíproca também é verdadeira quando a gente está no tempo de solteiro, esperando para encontrar a nossa Maria, o nosso José, que, poxa, será que eu realmente estou sendo uma pessoa digna, uma pessoa que está realmente me esforçando para ser melhor, para conseguir uma namorada, uma esposa, ou um namorado, um marido? Será que eu estou me preparando? Será que, tanto na parte espiritual, interior, quanto também no exterior e em tudo, eu tenho me preparado, eu tenho buscado uma profissão, tenho buscado crescer na fé, sabe? E isso é algo assim, perguntar, sabe? A se preparar. Porque a gente pensa muito no outro, né? A gente fica pensando, quando vai vir meu José? Quando virá a minha Maria, né? O tema do nosso podcast é esse, tipo assim, como que aquela é a pessoa certa. Mas e você, querido? Tá pronto para receber a pessoa certa para você? Acho que é um ponto muito importante esse. Eu acho que a resposta para essa pergunta do nosso podcast é saber o que é o certo, né? Porque com os meus 16, 17 anos, eu tinha certeza que aquela era a pessoa certa. Eu só não sabia o que era o certo. A pessoa estava ali. Eu só não sabia o que eu queria. Eu não sabia o que eu buscava. Então, eu acho que é importante a gente responder isso primeiro dentro do nosso coração, né? Qual é a pessoa que vai me elevar para aquilo que é o certo de fato? Não o meu certo. Não o certo que eu li em algum lugar, não o certo que colocaram na minha cabeça pelo que a Paulinha falou, por filme ou por pressão, ou porque tá todo mundo beijando, eu também preciso fazer isso. Mas um certo de fato, né? Então, eu encaro muito assim, né? Hoje eu vejo a Maria como a pessoa certa para aquilo que eu busquei quando eu precisava da Maria. Eu pedi pela Maria. A Bebel falou, ela pediu pelo João. E se a Bebel não pedisse por aquele João? Se ela pedisse por alguém que não fosse da igreja, porque o pessoal da igreja é muito chato e ela queria um pouco mais de espaço, ela queria sair mais, ela queria ter mais liberdade, queria esses absurdos aí dos dias de hoje, né? Um relacionamento aberto e tudo mais. E Valha, minha nossa. todas essas coisas malucas. Talvez ela achasse a pessoa certa para aquilo que ela estava desejando. Sim. Mas a gente sabe que isso não é o certo. Então, acho que a resposta para essa pergunta é um tema bom assim, para a gente ir discutindo, né? Sobre esse tempo de espera. Eu estou, de fato, me formando e me conformando naquilo que é o certo para a minha vida. Porque aí a pessoa certa vai ser muito clara. Eu vou olhar para aquela pessoa e saber, eu acho que é isso que eu pedi. É isso que eu preciso. Eu acho legal também isso de entender o que é certo, porque eu digo assim, até pela minha experiência, sabe? Assim, Nossa Senhora, me mostra quem é a pessoa certa. Não vai descer um anjo do céu e apontar com a varinha na cabeça da pessoa. Isso não vai acontecer. O Bruno vai falar ao contrário. Um fun fact, assim, tipo, eu conheci o Bruno em junho, nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos. E aí, em agosto, um belo dia, ele, sei lá, o que tinha na cabeça dele, tipo, agora eu tô querendo arrumar uma namorada e tal. Eu tava no Facebook. Eu era a primeira no chat. Tipo assim, a gente nunca tinha se falado no Facebook, no finado Facebook. E estava lá, como anjos, gritando. Deus e sua surpresa. Sempre tem, né? Com a Maria, os sinais foram claríssimos também. Mas não é com todo mundo, não né, é com todo mundo, com certeza. Não, e também o que eu estava pensando é que, muitas vezes, a pessoa até que ela tá pronta para iniciar um relacionamento. E aqui eu tô falando sem lugar de fala nenhum, porque eu não tô solteira há 8 anos. Mas, às vezes, é o momento que Deus quer que ela viva. Então, a gente entra um pouco na questão de ser vontade de Deus ou não. Às vezes, ela tá pronta,
ela se importa com a formação dela, ela se importa com a vida espiritual, ela tem boas amizades, ela vai nos lugares certos, porque tem muito isso, né? A pessoa quer arrumar um namorado, mas você vai ver os lugares que ela frequenta, aí você fala assim, é um pouco difícil você arrumar alguém legal aqui, né? E às vezes é realmente a vontade de Deus, porque no período que eu estive solteira, apesar de eu ser novinha, né? Eu fiquei solteira até os 19 anos, foi muito importante para a minha formação enquanto pessoa. Então, algumas pessoas vivem uma solteirice mais longa e eu entendo que muitas vezes pode ser um pouco difícil mesmo se a pessoa discerniu que a vocação dela é um matrimônio. Mas é vontade de Deus. Se a pessoa está ali fiel, né, rezando, ela se importa com a sua formação pessoal, ela tem bons amigos, enfim... certamente aquilo ali é vontade de Deus. E entender isso é fazer a vontade dele. Assim como a gente está aqui porque a gente quer fazer a vontade dele, a gente seguiu todo esse caminho para fazer a vontade dele. Sim. Acho que a gente entrou num ponto bem importante, né? Eu acho que o Lucas deu uma deixa excelente sobre, né? A gente entrar, de fato, no discernimento sobre a pessoa certa. Mas o que é esse certo, né? Eu acho que quando a gente fala de relacionamento, a gente fala muito sobre afinidades. E afinidades de uma forma ampla mesmo. Temos afinidades externas ali, tipo gostos pessoais e tal, mas temos afinidades que precisam ser pré-requisitos para um relacionamento, pelo menos para um relacionamento cristão, né? Então, eu acho que essas afinidades, elas vão dando a deixa ali para a gente discernir o que é o certo. Mas, para a gente saber qual é a afinidade correta que eu estou procurando naquela pessoa, eu preciso saber o que é o certo. E é muito curioso isso que o Lucas falou, porque eu lembrei da minha história, assim. Porque quando eu conheci o Bruno, eu estava ali nos meus 22 anos. Já tinha uma caminhada de igreja e tudo mais. Eu falo que, tipo assim, até conhecer o Bruno, eu achava que eu era super certinha. Até descobri que não era, não. Eu era bem doidinha, na verdade. E naquela época, em 2016, foi uma época que eu estive bem baixa, digamos assim. Não foi os meus tempos mais gloriosos. A pior fase da Paulinha. Foi. O Bruno me encontrou num momento um pouco dark, assim, digamos. E aí... Isso, o Lucas falando, né, sobre, cara, você sabe o que é o certo, você tá buscando as coisas, me lembra muito, porque quando eu conheci o Bruno era um perfil de cara muito diferente dos outros que eu tinha me relacionado. Porque a gente vai indo na vida assim, era muito de festa, eu era uma pessoa, né, muito festeira, muito descolada e tal. Então, o tipo de homem que eu me relacionava era esses caras, entendeu? Tipo, no mínimo ali achava que tá frequentando a igreja é legal, mas é meio bagunçado o negócio. E o Bruno, para quem conhece meu esposo, é um gentleman, assim. Ele tinha lá seus 20 anos e ele escrevia, tipo, as mensagens bonitinhos, sabe? Todo formalzinho e não sei o quê. E era muito diferente de qualquer cara que eu tinha conhecido. Mas parecia, era muito doido. Eu falava isso para as minhas amigas. Parecia que tinha um anjo sussurrando no meu ouvido o tempo todo falando, cara, é ele, sabe? É aqui, continua. Mesmo assim, ele não gosta de pagode, eu sou pagodeira, o Bruno gosta de rock, né? Porque ele tinha uma banda de cover de John Mayer. Mal conhecia John Mayer, comecei a gostar muito na época, mas assim, eu era super pagodeira, dançava funk, entendeu? Tipo, umas coisas que não combinava com o Bruno. E eu lembro de ficar assim... Cara, eu lembro quando eu contei pro meu irmão que eu tava saindo com ele, o meu irmão virou pra minha cara e falou assim, que, véi? Vocês não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Ele é todo certinho, você é toda bagunceira, sei lá. Qual foi a palavra que ele usou. Mas algo dizia dentro de mim que era ali. Porque eu sabia... exatamente o que eu queria para o pai dos meus filhos. Eu sabia exatamente o que eu queria, os valores que eu queria para o meu esposo. E eu via isso no Bruno. E mesmo que a gente estava ali num processo de se conhecer, essas afinidades gritavam dentro de mim. Mesmo que, em certo ponto, eu negasse outras. Então, tipo assim, sempre quis alguém que dançasse dança de salão comigo, que eu sempre dancei dança de salão. E o Bruno dança um forrozinho, assim, básico, entendeu? Mas, cara, o que pesa mais? O cara dançar o forró comigo nos bailes de sábado à noite
ou ele rezar comigo profundamente numa adoração eucarística, sabe? Então, acho que só trazendo um pouquinho do testemunho do que eu vivi, né? Nem sempre Deus vai descer da nuvem e vai falar, é esse o cara, mas esse caminho de você saber no seu coração o que é o certo vai te orientar. Esse vai ser o sopro falando, tipo, cara, é aquele, é ela, é ele. Sim, eu acho que tem essa questão do interior, realmente, que a gente se abrindo a escutar o que Deus tem para nos falar, de fato, vem do nosso coração. É bizarro, assim, eu não quero romantizar de novo, mas é difícil, porque... Mulher, sem romantizar não é, tem alguma coisa errada. Com o João, assim, de verdade, no primeiro mês eu já sabia, assim, que ia ser ele, sabe? E tem até algumas histórias mais de pitadas do Espírito Santo e tudo, que, por exemplo, a mãe dele faleceu logo depois, né, que a gente começou a namorar. 6 meses depois ela veio a falecer. E antes do João começar a namorar comigo, ela sempre falava para o João que ele ia ser padre. E aí eu convivi muito pouco com ela. E aí ela falou para o João do nada que eu ia casar com ele, assim, na primeira semana que a gente estava se conhecendo. Então, eu sempre tive essa certeza. Mas, de novo, eu não acho que é sempre assim. Eu acho que o amor é uma decisão. A gente decide estar junto. E todo mundo tem defeito. O João não tem, mas eu tenho seus defeitos. E você decide estar com a pessoa, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente coloca um ideal assim, nossa, a pessoa tem que ser assim, assim, assada. É isso, né, que a Paulinha falou. Tipo, nossa, eu quero muito que ela goste de viajar para a Somália. E, às vezes, a pessoa não sabe. É outra coisa ali, mas, para nós que somos católicos, os princípios são os mais relevantes. Antes de namorar, eu tinha a ideia de que tudo bem ser de outra religião. Mas, hoje em dia, vivendo aí depois dos meus 8 anos... eu entendo que, para mim, é muito importante, de fato, a gente partilhar esses princípios. Não só isso. Então, essa ideia de que a pessoa tem que ser exatamente do meu jeito, eu acho que mostra até um pouco de vaidade. Assim. Será que eu sou tão perfeita assim, de que a pessoa não vai me ensinar nada? Ela tem que ser exatamente do jeito que eu acho que ela tem que ser? E eu acho que, nesse ponto das decisões e afinidades, um dos melhores indicativos que eu tive no meu namoro com a Maria foi o quanto ela me cobrava algumas coisas e me pedia por melhor em alguns aspectos no início do nosso relacionamento. Então, eram coisas que eu não escutava, sei lá, com 2 anos de namoro, no meu antigo namoro, que a Maria, com o primeiro mês ali, já estava descascando para ser menina. A Maria tem a carinha de boazinha, mas é colérica até umas horas, né? E, de fato, eu enxergava que naquilo eu estava sendo formado por ela. E nessas decisões que a Bebel falou e nas afinidades que a Paulinha falou, eu enxergo muitos relacionamentos assim, né? A gente tá num dia frio e eu tô com vontade de, sei lá, tomar um chocolate quente agora. Porque é um dia frio, eu preciso me aquecer, né? Mas num dia que tá quente, eu não vou ter tanto essa vontade, né? Eu vou querer um negócio para refrescar. De fato, o que eu preciso é me alimentar. E eu preciso saber diferenciar essas duas coisas dentro do relacionamento. É o que eu quero no momento, é o que eu preciso para agora, para esse momento que eu estou vivendo, por causa das minhas carências, por causa das minhas experiências anteriores, ou é o que eu preciso de fato? A Paulinha precisava de companhia, ela não precisava de alguém para rodá-la no salão e girá-la no alto e Dança dos Famosos 2025 está aí. Mas ela precisava de alguém para acompanhar ela também nesse ponto. E o Bruno, um gentleman, talvez nem se sentisse tão confortável assim no começo do namoro, mas sabia que aquilo era importante para a Paulinha. E ele toma a decisão de acompanhá-la. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a ir entendendo, né? O que de fato eu preciso e o que eu estou necessitando ali por um momento, ou porque estou carente, é a minha fase. E acho que isso é importante também. Eu acho que a gente estava até por coincidência conversando com alguns amigos sobre alma gêmea, né? Tipo assim, sobre como que é a reflexão sobre a alma gêmea e tal, e como isso se alinha com os nossos princípios, né? E a gente falou, cara, é isso. Hoje em dia nem tem tanto, eu acho, que com esse rolê do relacionamento aberto, eu acho que as pessoas estão nessa fase tentando ser mais, entre aspas, desapegada, mais novinha, assim, nos filmes de comédia romântica mais antigos um pouco, tem muito essa ideia, né, de tipo alma gêmea, tipo é ele para ela para ele, se não for, não tem mais ninguém e tal. E
é aquela questão, né? É um encontro proporcionado por Deus, mas que as pessoas fazem dar certo por uma decisão. E assim é o casamento, né? Eu não sou casada, mas certamente no nosso relacionamento a gente poderia escolher. Cada um tem o seu livre-arbítrio, poderia escolher não estar junto, poderia escolher outros caminhos. Assim como no casamento eu tenho certeza que é assim, de você, diante de uma dificuldade, umas muito profundas, muito exigentes, você pode decidir sair dali, sendo que você decide estar junto. Eu acho que decisão é uma palavra muito importante quando a gente entra no amor de fato, assim, né? Quando a gente vai pensar, acho que a obra de Carol Wojtyla sobre amor e responsabilidade fala muito claramente. Assim, é filosófico o negócio, é complexo, mas eu acho que me ajudou muito a entender. Porque a gente não pode negligenciar, tipo assim, sim, o amor é decisão, a gente precisa decidir por ele todos os dias. Mas a gente não pode negligenciar e achar que não é importante um passo anterior, que é o passo da atração, né? Seja uma atração física, seja uma atração que é importantíssima quando a gente está falando de casamento. A gente nunca, jamais deve demonizar essa atração. A gente precisa orientar nossas paixões nos tempos corretos, né? Então, namoro é próprio para algo, o casamento é próprio para outras coisas, mas maior profundidade nesse aspecto. Mas a gente não pode negligenciar a atração, né? Então, alguém conta, não sei se é também no Se Você Realmente Me Amasse, no livro, ou em outra, ou se é alguma coisa do Christopher West, que fala, tipo assim, eu não sinto atração pelo meu namorado, então tá tudo bem. Tô ótima. Tipo assim, querido, então termina, né? Pelo amor de Deus. Tem algo de errado nisso. Tem algo de errado. Então, eu acho que quando a gente também pensa sobre a pessoa certa, né? Além de decidir por ela todos os dias após esse primeiro encantamento, a gente não pode esquecer do primeiro encantamento, né? Então, e não só não esquecer desse primeiro encantamento, quanto alimentá-lo de forma prudente, dentro da nossa pureza, e fazer com que o outro se atraia por nós também. Isso é muito importante no casamento, constantemente. Acho que no casamento é mais difícil a gente se lembrar desse aspecto da atração, porque a gente está tão focado em casamento é decisão, amar é decisão, que a gente esquece pode correr o risco de esquecer que eu preciso alimentar essa atração também, né? Sim. Então, acho que num aspecto assim, pensando em conhecer uma pessoa, decidir que aquela pessoa é a pessoa certa, eu preciso conhecer alguém novo, né? Preciso frequentar um lugar, eu preciso conhecer pessoas legais. A Bebel ressaltou isso muito bem. Tipo assim, cara, tô solteira, quero arrumar um namorado e tal. Cara, você tem amigos legais que te apresentarão amigos legais? Você tá frequentando os lugares certos? Mas acho que é importante a gente lembrar desse aspecto, né? O aspecto da atração aí, que também... A famosa paixão, né? A famosa paixão, que dura 7 anos, né? Bebel sobreviveu 7 anos. Todo mundo já tá percebendo como eu sou apaixonada depois de 8 anos. Já passou 8, né? Exatamente. Mantém firme e forte. Não, eu acho interessante a gente pensar nisso também, que, assim, eu concordo 100%. Não só porque eu sou muito apaixonada, mas é porque eu realmente acho que um relacionamento, ele precisa disso, né? Ainda que, de certa forma, a paixão se transforme em algo mais maduro com o passar do tempo, o iniciozinho, o que dá o start para você iniciar uma conversa, sair com uma pessoa e tudo, é o interesse, é uma apaixonite, ainda que seja, né? E, muitas vezes, eu imagino que algumas pessoas possam cair no erro, depois de muitos anos de solteirice, de se acomodar com qualquer pessoa. Ainda que seja uma pessoa muito boa, que tenha valores parecidos com o seu, qualidades e tudo, se você não tem nenhum tipo de atração, não é nem um pouquinho apaixonada por aquela pessoa, muitas vezes Deus separou outra pessoa para você, né? E não aquela. É isso, acho que é a justa medida entre a decisão e o sentimento, né? Porque o sentimento é importante, a decisão é importante. Sim, até porque se esse sentimento não é cultivado, ele vai trazer problemas gravíssimos no matrimônio. Sim. Gravíssimos mesmo. Então, de aspectos conjugais, de aspectos sexuais e tal. Então, é preciso vigiar e a gente não pode negligenciar essa parte também. E aí, como eu falei, né? Eu preciso, por exemplo, eu sou casada hoje, estou grávida e tudo mais, mas assim, eu preciso
lembrar o Bruno por que ele se apaixonou por mim. Óbvio, eu não sou mais a Paulinha que ele conheceu aos 22 anos. O colágeno, ele vai indo embora, entendeu? Os cabelos se vão. Os cabelos se vão. Os cabelos brancos vêm. E assim, se Deus queira que a gente viva uma longa vida juntos e tal, e os aspectos dessa atração vão mudar. Acho que durante o namoro mesmo mudava, tipo, me atraí pelo Bruno por um aspecto, quando a gente foi casar, o que falava mais alto era outro. Mesmo os físicos e mais de paixão, assim, né? Mas eu, Paula, né? Assim como ele também, eu preciso retomar essa atração constantemente para facilitar a decisão que ele tem por mim todos os dias. Sim. Porque senão, coitado, é um calvário, né? Porque, pô, eu decidi que eu vou amar esse homem pro resto da minha vida. E aí vai parecer sempre uma cruz sendo carregada. E não, cara, é uma decisão de amor, é uma decisão profunda que a gente toma. E eu preciso, né? Eu preciso me cuidar fisicamente, eu preciso me alimentar intelectualmente, eu preciso fazer com que aquela pessoa olhe pra mim e lembre, ela é a pessoa certa, de fato. Assim como você quer o oposto, né? Você também quer que ele tenha esse cuidado com você, porque você também quer que ele sinta atração por você, sinta carinho, né? Enfim, tudo isso. Sim, total, porque eu preciso lembrar essa pessoa. Tipo, um dia ele decidiu que eu era a pessoa certa e se ajoelhou e me pediu em casamento. Então, eu preciso ajudá-lo a lembrar isso. Em todos os aspectos. Tipo, por que ele confiou que eu seria a mãe do filho dele? Por que ele me achou mais bonita do que as outras meninas com que ele pudesse se relacionar? E falar de relacionamento é muito bonito, assim. Porque eu acho... todas as vocações são lindas, né? Mas o matrimônio, por ser a minha vocação, então, sempre fala aquele... É porque é um esforço muito bonito. E eu acho que o que a gente não pode esquecer é que a vocação é o seu caminho de santificação. Então, se é o seu caminho de santificação, Deus traçou algo ali. Então, ele vai dar as nuances do que a gente precisa fazer para reconhecer aquela outra pessoa e dividir esse caminho de santificação com o outro, torna o fardo mais leve. Tipo assim, eu, enquanto mulher casada, eu digo, tipo assim, óbvio que tem o seu fardo, o matrimônio tem suas dificuldades. E um padre vai virar para mim e vai falar, caraca, é muito melhor ser padre do que casar e carregar os problemas com vocês, porque é a vocação dele, né? Talvez, realmente, se ele estivesse na vocação errada, seria mais complicado mesmo, mas eu louvo a Deus por ser casada e por ter escolhido o Bruno especificamente, ele ter me escolhido, porque a jornada se torna muito mais gostosa, né? E mesmo que em tempos fica, será que é? Será que não é? Acho que a gente, às vezes, é um pouco de maturidade esse pensar, será que é? Será que não é? E vai acontecer. Mas a gente precisa abrir o ouvido assim, para a voz do que o Senhor tem para dizer, sabe? Sim, é legal isso da decisão, né? Que chega a ser até interessante. E acho até que pode se dizer estranho ou contraditório eu dizer que eu me decido por alguém, até mesmo no matrimônio, e com o passar do tempo eu vou deixando esfriar, eu vou deixando simplesmente, não faço nada para atrair minha esposa, eu transformo tudo numa rotina. E aí, onde eu estou dizendo que eu me decidi por ela com essas atitudes? Eu não estou decidido por ela nesse aspecto, eu estou deixando a vida levar a gente. E isso não é decisão, né? E sobre essa questão do outro acabar santificando, é impressionante o quanto, por exemplo, eu digo, a Paty já me fez um homem muito melhor inúmeras vezes, sabe? Desde que eu comecei a namorar, e eu digo assim, desde que eu comecei a namorar, eu me vejo muito mais viril do que eu era, por exemplo, quando eu estava com 26 anos, achando que já estava pronto para casar, achando que já era o José perfeito, sabe? É engraçado como muitos tapas na cara, assim, moralmente falando, eu tomei até entender que eu precisava ser um homem muito melhor todos os dias, né? Isso que a Paulinha falou também sobre essa dúvida, né, que muitas vezes vem. E aí, colocando a minha experiência nesse curto período de noivado aí de 5 meses, acho que o que eu tenho aprendido até agora é que a gente precisa se manter firme na oração, assim. De fato, é um período que o demônio, e aqui a gente precisa falar, né, que, enfim, é um período que o demônio vai tentar de tudo para que não seja formada uma família católica. Então, ainda é tempo, porque não é um casamento, não é eterno, que as pessoas possam se decidir, que não é a vocação, que não é a pessoa, lógico.
Mas muitas vezes essa dúvida pode vir e não vem de Deus, né? Então, eu acho que o que eu tenho aprendido nesse períodozinho é que a oração é o que nos fortalece, assim. É um momento de intensificar as orações pessoais, as orações em casal, a partilha, para que a gente consiga reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. E eu já ouvi testemunhos bem semelhantes, assim, de um amigo que teve um caminho de discernimento vocacional bem difícil, foi bem exigente para ele. Enfim, ele foi para o seminário, saiu, teve um namoro um pouco conturbado por conta das dúvidas dele. E, assim, semanas antes de casar, ele foi levado ao fundo do poço, assim, realmente, por uma dúvida que ele não sabia de onde vinha. E foi realmente Deus ali que o sustentou até que ele continuasse com o casamento, porque ele discerniu que, de fato, era a vocação dele. Mas a gente precisa trazer, né, que existe um terceiro que age em nosso desfavor, mas que é Deus que nos sustenta. Eu acho que sobre isso que a Bebel fala, né, da gente precisar compreender todas essas coisas, São José Maria Escrivá ele falava, né, amar o mundo apaixonadamente. Eu acho que isso é uma constante assim dos nossos dias na vocação ou no caminho para a vocação matrimonial, né? É aquele enxergar o outro de uma forma apaixonada. A Bebel está apaixonada há 8 anos, para ela é fácil. Mas para os outros aí, todo o resto do planeta, eu acho que é isso, né? A gente tem sempre essa ótica de saber que nem sempre vai ser aquela paixão que arde e eu olho para o outro. Sim. E eu enxergo naquilo a razão da minha existência, mas de fato eu preciso entender o propósito pelo qual eu iniciei tudo aquilo, né? Aquilo que a gente sempre fala numa analogia assim do nosso amor com Deus e o nosso amor para com o outro, né? Aquele voltar ao primeiro amor, né? Se recordar daquele primeiro amor. E nisso eu acho que a gente vive de uma forma melhor. Uhum. Uma das coisas que eu acho fundamentais, assim, né, principalmente nesse tempo de espera, é ir moldando uma vida com atos de serviço, né? A Bebel falou já sobre a gente estar frequentando talvez os ambientes errados, né, para aquilo que a gente espera. Mas muitas vezes a gente se coloca numa postura, e eu falo isso até por experiência própria, né, de esperar que a pessoa venha até nós. E o ato de serviço não é aquilo de eu preciso me humilhar e me rebaixar para que as pessoas olhem para mim e eu seja notado ou notada. Mas é um caminho de preparação assim, já para o outro, né? A vocação matrimonial nada mais é do que esse compartilhar uma vida com alguém. E se eu estou fechado nisso quando eu tenho tempo de sobra, quando eu tenho preocupação de menos, assim, porque o outro me traz preocupações, o outro me traz dores, ele me levanta questionamentos, e a gente sabe que os relacionamentos são assim. E justamente nesse tempo propício eu estou parado, inerte, infértil ali, né, sem produzir nada. Eu acho que isso é importante também para a gente, né? Viver uma vida pelos atos de serviço para que a gente esteja preparado também para receber alguém. E também, o que me veio à mente agora é que a gente nem comentou, né, sobre a virtude da castidade e como ela favorece que a gente discirna pela pessoa certa. Porque a vivência da castidade, ela, lógico, né, tem o benefício em si mesma por ser uma virtude, por nos levar a Deus, por nos orientar para a pureza, mas ela também tem esse aspecto moral, humano, de que ela te ajuda a conhecer a pessoa da maneira correta. Porque, enfim, se você tem uma intimidade que ela é própria do casamento, num namoro, num noivado, aquilo acaba por maquiar questões que você precisaria conversar, precisaria conhecer naquele período que é propício para isso. E isso eu já conversei com algumas amigas de que a relação sexual ela supre momentaneamente, né? Ou ela parece suprir aquela carência. E disso, você acha que a pessoa é boa para você ou ela é boazinha, enfim. Ela vai te deixando confusa, porque você está vivendo algo que não é daquele momento. Então, acho que a virtude da castidade ela tem esse aspecto também importantíssimo. Assim. Eu sempre pensei por esse lado na vivência da virtude, assim, nos altos e baixos desse caminho. E como, se você pensar objetivamente só pelo período,
pelo tempo, por exemplo, eu e o João, a gente tem uma vida muito corrida, então a gente acaba que não se encontra tanto. Se a gente utilizasse o pouco tempo que a gente tem para ter uma intimidade que não é própria, a gente não ia ter conversa, a gente não ia ter diálogo. Eu não ia conhecer 1/10 do que eu conheço o João, porque a gente ia estar ocupando o nosso tempo com uma coisa que não é própria desse momento, sabe? Muito, muito bom esse ponto. Realmente. A castidade, ela muda completamente. Porque, por exemplo, eu e o Bruno, a gente se relacionou ali por quase 3 anos, né? Entre altos e baixos, vivendo a virtude da castidade. E a profundidade do relacionamento que a gente tinha, de conhecer profundamente um ao outro, permitiu que a gente chegasse ao matrimônio, coisa que eu não via com relacionamentos de amigos meus de 8, 7 anos, que, cara, eu não conhecia o mínimo. Tipo, você não conhece o mínimo da pessoa com quem você diz que ama e que vai viver o resto da sua vida, sabe? Rouba muito a nossa visão. Acho que foi um ponto muito, muito importante de se trazer. E também pensar que a gente comentava como são importantes os valores católicos serem semelhantes, né? Porque você já inicia e você vive esse tempo sabendo que, por exemplo, a pessoa daria a vida por você. Ou então que ela não vai te colocar, não vai te trocar por qualquer coisa. Aqui eu não estou falando, né? Todo mundo é suscetível a erro, mas a gente parte. É uma certeza diferente. Exato, é uma certeza diferente. E aí eu não sei se vocês já viram, tem um Instagram, eu não sei qual que é porque volta e me aparece para mim no For You, que é um cara que ele pergunta para mulheres se elas trocariam um namorado por 10 milhões de reais. E aí, normalmente as mulheres falam que sim, que trocariam. Nossa. E os homens falam que não. Isso é muito interessante, porque ainda que os homens não sejam católicos, eles têm o chipzinho, né, colocado por Deus de dar a vida, né? E até no trabalho surgiu essa pergunta, e tem até umas colegas de trabalho evangélicas, e elas falariam que sim, elas trocariam. Aí gente, como assim? Tipo assim, não tem dinheiro no mundo. E eu não falo da boca pra fora. Tipo assim, não, ela quer ser certinha. Não, é porque... muito apaixonada pelo João. Gente, é porque não faz sentido. Não faz sentido. É um valor que não se mensura. Não se mensura, exatamente. Assim, por dinheiro nenhum no mundo, sim, por dinheiro nenhum no mundo. Porque é isso, assim, é o João, já me decidi que é o João. E eu vou trocar a cruz que Deus escolheu para minha santificação pelo dinheiro, sabe? Pela pessoa que vai dar a vida por mim. Enfim, é bizarro isso. A Bebel é realmente apaixonada pelo João, né? Porque tu trocaria Maria por 10 milhões? Tu tá se complicando. Lucas. Cuidado com o que você fala. É de fato, né? Isso que a Bebel fala sobre... A gente começa a ter a indignidade do valor da vida humana, assim, né? Porque... Eu acho que quando a gente começa a caminhar muito nesses temas, né, em que a gente vai falar sobre vocação, ou qual é a pessoa certa e aquilo que eu preciso ou não para chegar até onde eu espero, a gente sempre chega num ponto de falar sobre dignidade, né? Que a Bebel fala sobre castidade, para o solteiro, principalmente, eu acho que a vivência da pureza como que tira escama dos seus olhos para você reconhecer quem é a pessoa certa. Eu acho que deve ser muito difícil você olhar para alguém sem pureza e enxergar nela a pessoa certa, né? Acertar assim, um tiro no escuro. É realmente a pessoa que Deus escolheu para você. Você olhou com impureza, olhou só pelo desejo e acertou. Deve ter alguém que já fez isso, com certeza. Devem ter histórias assim. Mas a gente sabe que a probabilidade é muito menor, né? Então, a vivência da castidade, esse enxergar a dignidade e, pelo amor de Deus, né? Você precificar alguém ou a troca de alguém por algo Não, e não qualquer alguém, né? A pessoa... Exatamente, né? Alguém já escolhido, não é nem... Você trocaria aquele esquisito ali por 10 milhões de reais. Até que era menos estranho se a pessoa falasse assim, né? A pessoa que tudo tá bem. com você, né? E eu acho que a pessoa que toma essa decisão assim, de trocar, né, ou fala isso, mesmo que sem pensar muito bem nisso, porque eu acho que se todo mundo refletir bem, não vai fazer uma resposta dessas, né? Sim. Mas eu acho que ela passa até a desprezar aquilo que ela vive, ou a importância da própria vida dela, né? Porque aquele que está comigo torna-se, de alguma forma, meu, né? A gente não está falando aqui de posse ou pertença, mas a Maria faz parte daquilo que eu sou.
Não é que eu estou romantizando também, falando, nossa, eu não me enxergaria sem a Maria, então, o que seria do Lucas sem a Maria, ele. mas a Maria hoje, depois de 5 anos, eu preciso reconhecer isso, ela é uma parte constituinte de mim. Sim. Porque a Maria me moldou de muitas formas, a Maria me formou de muitas formas e a Maria me corresponde. Então, eu preciso enxergar também nessa correspondência aquilo que faz parte de mim. E essa preparação deve ser importante também, né? Eu esperar uma correspondência do outro que, de fato, se torne parte da minha vida. Que seja coisa encarnada, né? Não aquela correspondência que eu falei, né? Estou com frio, preciso de um cobertor. Estou com calor, preciso de gelo, de um ventilador. É uma correspondência que se encarna na nossa vida, né? Que faz parte, que pertence de fato. Agora, eu acho que um ponto polêmico, assim, eu acho que fica mais difícil até para os rapazes responderem. Porque, assim, beleza, falamos aqui sobre discernir o que é certo, saber o que é certo, as afinidades, a paixão, pipipi, um monte de coisa. Mas e aí? Discernir. É ele, é ela que é o amor da minha vida, que a gente vai construir, eu vou decidir por ele todos os dias da minha vida. E como é que é esse processo do tipo, vou botar meu joelho no chão e falar, casa comigo, vamos pro resto da vida, sabe? Uhum. Eu sei, tipo assim, depois eu e Bebel falamos do outro lado, porque o comum é esse pedido partir dos rapazes, né? E aqui a gente tem 2 exemplares, um que já fez e um que tem o seu momento aí. O podcast sem vai poder sair pressão, depois do pedido. sem pressão nenhuma, Lucas, assim. Nenhuma. Mas eu acho que é uma partilha muito rica, porque, né, pelo que a gente já falou aqui, você tem um discernimento a respeito do que a Maria é para você e que seja a pessoa certa e tal. Mas existe algo num estado de vida que talvez impeça ali esse noivado prontamente, né? Mesmo depois de alguns anos. E eu acho que é uma partilha rica a se fazer, porque eu acho que podem ter outras pessoas na situação. O Bruno tem a partilha dele sobre como foi me pedir em casamento. A gente já tinha ali nossos 3 anos, trabalhávamos, falávamos de casamento desde o 3º mês de namoro, mas precisou de um discernimento mais profundo para que a gente partisse para os finalmente, assim, agora vai. E aí, antes de eu e o Bebel falarmos, né, rolou o pedido, decidi, respondi que sim. E agora eu quero ouvir de vocês esse passo. Como foi, Vini? Vamos começar pelo Vini. Como lá. foi esse... agora vai. 1 ano depois. Cara, é engraçado, porque, que nem eu falei, eu já estava, há muito tempo me preparando para a vocação matrimonial mesmo, né? Então, quando eu conheci a Paty, nós vivemos esse intensivão que foi durante a pandemia e cada vez mais eu via que realmente eu queria estar com ela, que era com ela com quem eu queria me casar, sabe? Eu não via sentido em querer viver outro tipo de vida mais, né? Voltar para a solteirice e procurar... Não, para mim era ela, sabe? Ela me fazia um homem melhor, ela me fazia uma pessoa melhor. E então, quando eu decidi, é óbvio, bate dúvida, bate incerteza, a gente fica nervoso, a gente para e fala, caramba, será que é realmente? Não, eu vou entregar para Deus essa dúvida porque racionalmente não tem razão para eu não querer estar com ela, sabe? Uhum. Racionalmente e sentimentalmente não tinha razão para eu não querer viver isso mais, sabe? Então, muitas vezes, como a Bebel falou, vinha tentações do inimigo de querer colocar inúmeros problemas, sabe? E aí vem muitas vezes na cabeça, e tal problema que ela tem. Uhum. Você vai saber lidar? Sendo que já tinha passado, esse problema já tinha sido resolvido e já não era mais um problema, sabe? Então, assim, é muito louco. Então, quando a gente decide... eu decidi por pedir a Paty em casamento, acho que foi em junho de 2020. E aí foi todo um processo. Eu primeiro falei com os meus pais, perguntei o que eles achavam. Eles olharam e falaram, olha, se você quer isso, se você acha que é isso, então vai. Aí eu fui, conversei com os pais da Paty, pedi a bênção, né? Um dia que a Paty precisava trabalhar presencialmente, eu estava de home office mesmo, então vou aproveitar, vou visitar meus sogros, vou trabalhar lá da casa deles e já aproveito e converso. Então, conversei e eles super deram a bênção, viram que tinha essa caminhada realmente voltada para o matrimônio, não era só um namorinho, não era alguma coisa boba, sabe? Acho que foi isso.
Eu acho curioso, assim, a Paulinha perguntar, porque eu acho que eu nunca pensei sobre isso, né? De nada, Maria. Não, mas assim, o Salmo de ontem é um dos meus preferidos, assim, se não o meu preferido. E ele falava, né, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor. E aí, contando, assim, brevemente um pouco da minha história com a Maria, né? Eu fiz uma novena de Santa Terezinha, assim, antes da gente se falar pela primeira vez. Clássico. E é clássico, classicíssimo. Quem tiver aí à procura, inclusive, Se não é recomendo. Santa Terezinha, é São José. Falo mesmo. Já escreve aí, carta com os pré-requisitos passo. e E novena novena de Santa Santa Terezinha. E aí, quando a gente, né, começou a namorar, todos os dias 24, né, recordando aquelas 24 glórias da novena, eu dava uma rosa para Maria por 24 meses, né, pelos nossos primeiros 2 anos de namoro ali. E eu tinha feito uma promessa com Deus de que a última rosa que seria entregue seria ela a ele, né? Eu queria ter essa missão de entregar ela a ele, né? Seria essa a minha última rosa. E aqui na Rede de Missão a gente fala muito, né, sobre ser uma missão nesta terra. Eu acho que quando a gente vai caminhando, a gente vai também assumindo algumas missões para ser missão. E para mim é isso, assim, essa decisão pela Maria é de fato cumprir com aquilo que eu prometi a Deus. Né? A Maria não é algo para mim, a Maria é alguém. E é alguém com dignidade, alguém que me foi confiada por Deus e alguém que foi um presente para mim, de fato. E eu enxergo assim, né? Para mim, a Maria é como se fosse a minha missão. A minha missão é levar a Maria a Deus. A minha missão é chegar com a Maria a Deus, né? E a nossa via para isso é o matrimônio. Para tantos outros, eu imagino um sacerdote, né? Enxerga assim o seu povo. E eu acho muito bonito que a gente consiga fazer esses paralelos, porque eu, de fato, consigo perceber que eu não estou tomando uma decisão emocionada, mas é algo que tem, pelo menos, ali algum fundamento. Então, para mim, é isso. Assim, né? Se eu não conseguir, de fato, fazer isso, que eu morra tentando cumprir essa minha missão. Que a Maria chegue a Deus, porque essa é a minha missão nessa terra. E é assim que eu enxergo. O pedido vem. Caramba. Vem. É interessante... acredito. Perdão, Paulinha, só fazer um adendo. O Lucas falou dessa questão sobre a decisão e tudo mais. Eu lembro muito, veio claramente quando eu estava no início do namoro com a Paty, acho que foi com 1 mês ou 2 meses de namoro, e a gente passando por um perrengue, né, juntos, e não sei se foi uma briga que a gente teve, alguma coisa assim. E aí eu sempre tive muito certo, e a Paty um dia olhou para mim chorando, falando assim: como é que você pode dizer que a gente vai estar junto daqui a tantos anos? Como é que você pode falar esse tipo de coisa? E eu lembro, assim, sabe? Acho que Deus me tocou e era isso que eu realmente queria. Eu olhei para ela e falei assim: porque eu me decidi por você. Você é minha decisão. Eu quero te levar ao céu. E quando eu falei isso, a gente chorou mais juntos e tudo mais. E é bem coisa de filme, assim, mas... e hoje estamos juntos, sabe? Temos uma família linda e sabe? É isso. Foi a decisão que a gente tomou, sabe? E pra você, amiga, como é que foi? Então, tipo assim, óbvio, você é completamente apaixonada Total. por João, Total. Se alguém não sabe disso aí... né? Temos aí quase 1 hora de podcast pra provar, mas a gente, acho que muito romantismo, né? Pensa que, tipo assim, a hora que a gente fica ali ansiando pelo pedido, porque normalmente parte do homem, e pronto, né? Nossos problemas, enquanto... mulher tá resolvido, ele já pediu, vamos casar e fala a real, como é que é o pós, tipo, sim, aceito. Vou começar um pouquinho antes, porque apesar de ter a certeza de que era o João já há muito tempo, a gente levou 8 anos, né? E aí começa já um pouco entrar na nuance de quantos anos são suficientes para casar. Eu acho que é uma resposta subjetiva. Cada casal tem a sua realidade, né? Tem até um padre que a gente estava conversando sobre isso, brincando, aí ele, 7 anos. 7 anos é o limite. Aí eu, padre, a gente tem 7 anos. O que aconteceu, né? Como assim, 7 anos? Ele, não, é porque 7 anos é o necessário para formar qualquer vocação. E aí, por isso, se espelha também para o matrimônio. Aí eu, não, justo. O senhor tá certíssimo. O nosso caso não foi questão de discernimento, nem de amadurecimento. Eu acho que, não consigo lembrar exatamente, mas talvez nos 3 anos de namoro, 4 anos de namoro, eu já me sentia madura
como uma pessoa humana para me casar com o João. As questões eram questões materiais. Eu estava na faculdade ainda, o João estava entrando na faculdade, o João entrou na faculdade quando eu estava saindo. Ele faz medicina, né? Curso difícil e tal, demorou a entrar. E aí, por questões de não conseguirmos prover para a nossa família, agora a gente vai ter que esperar. E esse foi o tempo de viver essa espera em Deus, assim. De novo, acho que é subjetiva para cada casal. Acho difícil traçar um limite, ou acho que, enfim, se um trabalhar, se outro, não sei, acho que é um pouco pessoal. Mas o meu limite eram 10 anos. Eu falei, dos 10 anos eu não passo. Imagina você perguntar, quantos anos você não? 10 anos. Não, 10 anos não. Aí chegamos aí em 8. Mas a gente vai casar em julho do ano que vem, o João forma no final. A gente achou que era um tempo prudente, porque o João também ele faz uma faculdade particular, então a gente vai precisar arcar com os custos da mensalidade. Enfim, tudo isso a gente levou em consideração de forma bem racional, para chegar juntos a essa decisão de quando seria mais ou menos a data. Quando você vive muitos anos de namoro, você perde um pouco da questão de, tipo assim, não tenho muito plano, assim, tipo assim, quando é que vocês vão casar? Ai, não sei, acho que daqui... Pelo menos foi o que aconteceu com a gente já tinha uma expectativa, tipo, a gente já chegou a essa decisão juntos, não sei se foi pressionado ou não, espero que não, mas a gente sentou e decidiu que, mais ou menos no meio do ano que vem, a gente gostaria de casar. E aí o João ficou a parte com o João, né, do pedido. Comigo, com a gente foi muito assim, acho que realmente, quando você está num relacionamento maduro, nenhum pedido de casamento é surpresa. Tipo assim, pelo menos as minhas amigas aqui no contexto Rede de Missão e tal, os noivados que eu acompanhei, nenhuma, tipo assim, meu Deus, eu não imaginei. Tipo assim, você pode ser surpresa o dia, a forma, isso tem como, mas assim, ser totalmente, meu Deus, eu não esperava, realmente a pessoa tem que ser muito tapada para não saber. Porque é necessário uma conversa anterior. Acho que você não vai fazer um pedido sem um mínimo de certeza que a pessoa vai se corresponder, né? Pelo menos você quer casar comigo? Você vai casar comigo algum dia? Pelo menos Pelo isso vai ter menos rolado, isso. né? Sim. E a gente tá falando aqui de relacionamentos maduros, né? A gente falou assim, cara, se eu tô namorando, é porque eu tenho quero um casar, objetivo. Né? Então, vai demorar 1 ano, vai demorar 3, 5 ou 8... Tanto faz, tipo assim, é a história de cada um. Mas que estamos caminhando e construindo esse relacionamento para que a gente chegue a esse momento, sim. Então, acho muito difícil alguém ser super pego de surpresa. Então, o Bruno me pediu em casamento em 2019. Foi o tempo que a gente sempre falou. Tipo assim, a gente vai noivar em 2019, vai casar em 2020. Era sempre esse papo, porque era o tempo que eu tinha terminado a minha faculdade. Terminei minha faculdade em 2017 e o Bruno terminou em 2018, eu acho. E aí o Bruno tinha que passar na prova da ordem, na OAB. Hoje ele é professor de música, mas na época era estudante de direito. Então tinha que passar no exame da ordem, bem lógico, assim, né? Coisas práticas da vida que a gente vai organizando de forma prudente para chegar no matrimônio, o que eu realmente concordo com a Bebel, que é muito subjetivo. Cada casal vai saber o nível da prudência que é necessário ter e as condições que cada um precisa ter para chegar a esse momento, desde que, claro, tenha um discernimento claro. Também você não vai ficar tipo, eu não vou casar enquanto eu não passar no concurso. Não, sim. Vamos ter bom senso, né? Estamos falando de pessoas aqui que, de fato, estão discernindo. Mas aí o Bruno me pediu em casamento, foi lindo e tal. Mas, cara, um pouco tempo depois, e é muito doido, o Bebel falou isso, né? Tipo, cara, a dúvida vem, e ela não vem de um lugar santo. Ela não vem de um lugar que é de Deus, assim. Porque ela vem. Porque você vai ficar ali 1 ano, 2 anos noivo. E é necessário vigiar, porque as dúvidas vêm. Porque é uma decisão para sempre. E o que é decisão, tipo, para sempre, sempre faz a gente questionar. E é bom que questione. É bom que questione porque para você não fazer essa decisão de forma leviana, né? Sim. Então, o Bruno me pediu em casamento e pouco tempo depois eu comecei, cara, será? Ai, meu Deus. Já disse sim. E agora?
será que... Eu tive dúvida vocacional. Tipo assim, caraca, eu nunca me questionei minha vocação de verdade. Entrei em loopings, assim. E realmente foi a oração que me sustentou. Então, eu acho que são processos diferentes do rapaz. Acho que tem que ter um movimento de coragem, de virilidade, de pedir para os pais e tal, que eu acho lindo. Graças a Deus, não sou o homem da relação, não precisei passar por isso, entendeu? Minha ansiedade não sustentaria esse tipo de coisa. Mas pra gente, né, eu acho que se pensa muito, tipo, pra mulher é fácil. Ela vai dizer sim e depois vai começar a planejar o casamento, que planejar o casamento nem depende muito do homem. Entendeu? O homem é convidado no casamento, né, nos preparativos. Mas existe um lugar ali de questionamento que, por vezes, não vem de Deus e que, como a Bebel colocou perfeitamente, é necessário vigiar. Acho que a gente já tem um podcast sobre o tempo de noivado, ou em algum outro podcast a gente já mencionou sobre o quão necessário é a vida interior, sobretudo nesse período, porque é ela que vai sustentar a gente e nos orientar. E, tipo, clarear, tipo, cara, essa é a sua decisão. Confia e sobe no altar. E, cara, subir no altar, acho que, assim, chegar no céu vai ser a única coisa que vai superar o que foi aquele dia, sabe? Porque é uma felicidade muito plena, muito... É uma sensação que Bebel vai viver daqui a pouco, o Lucas também. Saudades do que eu não vivi ainda. Assim, não explica, porque assim, eu esperava uma euforia. Igual, tipo, quando você espera um relacionamento que a gente tava falando, tipo, que eu vou ver borboletas e tal, e não sei o quê. Essa visão hollywoodiana do amor, digamos assim. Eu achava que seria essa euforia. E o meu casamento, o dia do meu casamento me ensinou que a felicidade, ela é diferente da euforia. Eu me senti plenamente feliz no dia do meu casamento e sem precisar de euforia. Tipo assim, meu bochecha doía de tanto que eu sorria. Mas a sensação de estar vivendo o que Deus escolheu para você, não existe felicidade maior. Tipo assim, de ter certeza. Eu acho que esse é o lindo do final assim, desse podcast. Escolhi a pessoa certa, combati o bom combate, sabe? E você sobe no altar e fala, cara, sim, aceito. Desejo que vocês logo vivam isso, porque o Silvini pode concordar comigo. É tipo, cara, eu estou vivendo o que Deus sonhou para mim. Daqui vão ser 50, 30 anos a gente lutando diariamente. Mas naquele dia, naquelas horas específicas... Eu nunca chorei tanto na vida como eu chorei naquele dia. Ele foi lindo. O Vini chorou com força. E era assim, era um misto de tipo, caramba, eis que a minha esposa tá para chegar. Essa minha futura esposa tá chegando. E eu via tudo acontecendo e tá rolando. Sabe? É o dia, tá acontecendo. E assim, ia transbordando em mim, assim, sabe? De tão incrível que era o dia, assim. E que a gente trouxe a parte um pouco mais difícil do tempo de noivado, mas, assim, eu amo estar noiva, gente, sério. É muito bom, porque eu ouço esses testemunhos e todo esse tempo de preparação é para esse dia, sabe? Então, é uma delícia, assim. Não só pela parte de planejar uma festa, é muito legal, mas também porque você consegue tocar na providência de Deus por meio das pessoas de forma, assim, incomparável, de verdade. Inclusive, vamos fazer um podcast sobre tempo de noivado. Vamos ver, vamos marcar. Porque eu e Bruna, a gente tem uma frase maravilhosa. É porque o nosso noivado também foi muito atípico, né? A gente foi conturbado. Mas eu falo que noivar é uma maravilha, mas casar é um livramento. Assim, inenarrável. Sabe por quê? É porque você tá ainda um pouquinho longe do dia do seu casamento. Isso. Mas quando chegar ali faltando 4 meses... E aí você já vai ter resolvido tudo de burocracia que você teve que organizar. E aí você vai falar, tipo, caraca, bicho. Por que não chega logo? Tipo, podia ser amanhã. Porque, tipo assim, eu já resolvi o que eu tinha pra resolver. Eu já sei que é ele. Tá tudo pronto. Só falta subir. É um saco você ter que virar à noite. O Bruno ia me deixar em casa. Ele tinha que ir embora. Não faz sentido. Não quero voltar pra cá. Eu quero ir pra minha casa com meu marido, sabe? Um tchau nunca doeu tanto, né? Nunca. É muito doido. Vai chegando no fim, tipo, noivado no começo. É tipo, ai, que delícia, que delícia. Mas é muito bom. É muito providente isso. Porque viva o noivado da forma como ele tem que ser vivido. Tipo assim, muito atento à providência. A providência
assim, incrível no noivado, não só financeiramente, mas espiritualmente também. Mas casar realmente É maravilhoso. é outro patamar. Bom, gente, vamos caminhando para o nosso fim aqui. Acho que foi uma partilha rica. Estou ansiosa para quando esse podcast sair, o Lucas já esteja noivo. Amém. Amém. Oremos. Já estou preparando meu vestido para este evento. Mas, brincadeiras à parte, acho que quão bonito é olhar. Acho que aqui na Rede de Missão a gente tem essa riqueza, né? A gente trata muito sobre famílias. A nossa missão não é exclusiva, apesar de muita gente confundir, né? Não é feita apenas para casais de namorados ou noivos, não é. Mas a gente toca muito essa realidade, né? Por nossos grupos de estudo, para os namorados, para os casais, né, de famílias recentes. Então a gente toca muito na vida familiar, no sentido do amor, ali na teologia do corpo. Mas eu acho lindo, porque a gente vê a vida acontecendo, né? A gente vê os casais se apaixonando, caminhando para o noivado, casando, tendo filhos, e a gente vai tocando o testemunho de cada um, que é muito particular, mas muito diz sobre o plano de Deus. Porque no final de tudo, a gente está aqui, a gente está batalhando, porque Cristo quer se casar conosco. E se nós que somos vocacionados ao matrimônio, né, no caso aqui nós 4, que estamos nessa mesa, tocar nessa realidade vai dando um spoilerzinho do céu, assim. Então, eu acho bonito quando a gente para e pensa nessa escolha de quem é a pessoa certa. Nós 4 temos a sorte de hoje estarmos, né, de ser com um bom discernimento a respeito dessas pessoas. Mas acho que ilumina também aquelas pessoas que estão à procura, que estão esperando esse José, essa Maria, e que eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas encontrem o amor e o semblante de Deus no cônjuge como eu encontro no meu esposo, sabe? E é isso. E vocês? O que vocês têm para dizer nesse finalzinho de podcast? Acho que, se eu puder dizer alguma coisa, se prepare verdadeiramente para ser a pessoa que você quer também que sejam para você. Então, seja uma boa pessoa, seja um bom marido, um futuro marido, no caso, um bom José, né? Se você quer também uma Maria. E, quando encontrar, se decida verdadeiramente. Se decida por conhecê-la, se decida por ver cada detalhe e ser melhor por ela. São João Paulo II ele falava, né, sobre as exigências de um amor verdadeiro e ele fala que a beleza desse amor verdadeiro reside precisamente porque ele é exigente, né? Então, eu acho que de mensagem final desse podcast é deixar essa, né? É essa exigência que faz parte mesmo de um caminho de discernimento, de um caminho solteiro, de um caminho de dúvida e indecisão no namoro, no noivado, de uma crise matrimonial. A gente pode tocar nessa realidade também. Essas exigências, elas fazem parte de uma vida que está amparada por um amor verdadeiro. Então, não seria de fato esse amor, né, que São João Paulo II fala, se fosse fácil, se não nos custasse algo e não nos doesse algum pouco. Tem uma história de Santa Teresa d'Ávila muito rapidinha, né? Certa vez ela estava atrasada assim, para chegar num compromisso, ela acaba caindo do cavalo, suja todo o hábito e tudo mais. E ela pergunta assim, né, para Deus, nossa, por que isso aconteceu? Por que fez isso comigo? E ele responde, né, porque você é minha amiga, né, você vai aceitar isso de certa forma. E ela responde a ele, né, por isso que tem tão poucos. É um negócio meio cômico, assim, né, mas eu acho que é essa relação que a gente tem que ter diante da vida, né, uma relação de verdadeira amizade com Deus, né. Se a gente passa a enxergar as coisas como fazendo parte de um plano maior, tudo se torna menos um fardo e mais um caminho, né. Bom, acho que os meninos falaram quase tudo. Mas me veio agora à mente a frase de Bento XVI, verdadeiro amor promete o infinito. Acho que essa frase pode orientar assim, esse período de discernimento para saber se a pessoa é certa, né? Porque será que essa pessoa eu sou capaz de prometer o infinito para ela? Essa é a frase do meu convite de casamento. E de tantos outros casais que passaram pelo dating. Mas é uma verdade, tipo assim, eu e o Bruno, a gente sempre, quando
se declara um pro outro, a gente fala, eu te prometo o infinito. Porque é realmente um guia. É um guia muito, muito importante para essa vida matrimonial. E é isso, gente. Se você for vocacionado ao matrimônio, case. Se você é vocacionado ao matrimônio e ainda está na angústia, né, de esperar o seu José, a sua Maria, como o Vini bem disse, se prepare para ser essa pessoa, para quando essa pessoa chegar, você ser digno dela. E tenha calma, porque Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, né? E se você já encontrou o seu José, a sua Maria, seja a imagem de Cristo para eles e valorize, né? Eu acho que seja digno dessa pessoa. Bom, vamos nos encerrando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Davizito estava aqui, menino. Toda vez que eu falava do pai dele, ele dá um chute na minha costela aqui. Mas sempre muito bom. Aos nossos colaboradores, mais uma vez, muito obrigada. A todos os ouvintes do podcast Campus Fidei. Espalhem por aí. Tá com crush? Faz assim, olha, tava ouvindo aqui um negocinho sobre encontrar a pessoa certa. Aí você já joga o link, ó. Já compartilha o podcast, já dá a deixa ali para um romance começar. Enfim, que a gente possa, de fato, entrar cada vez mais em outras casas e levar essa palavra de Deus para mais gente, né? Então é isso, muitíssimo obrigada, fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission.